Olá, meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Na última semana a gente falou sobre os antecedentes da Revolução Francesa, a gente falou das novas ideias políticas, a gente falou do antigo regime, de Luís XIV, de Henrique VIII, e hoje a gente volta a falar dos antecedentes da Revolução Francesa, porque ia ficar um vídeo enorme, eu acabei dividindo em dois, falando sobre as novas ideias econômicas, sobre como era a sociedade naquela época e o porquê que essa sociedade lembrava tanto a sociedade medieval, e também das charges que circularam naquela época e de tudo que fez com que a França entrasse em declínio e chegasse ao momento da Revolução Francesa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o último vídeo, o desempenho foi muito bom, agradeço meu pai que divulgou, Gustavo, Rodrigo, meus amigos, todo mundo que falou, que divulgou sem necessariamente postar, né? Todos os comentários que teve, o pessoal gostou de eu aparecer, acho que ficou um pouco melhor realmente. Tivemos alguns problemas com o som, com certeza, com música também, para esse vídeo eu não garanto nada, porque já estava gravado, né? Por favor, se inscreva aí no Rick Videoaulas, siga-nos no Instagram, também Rick Videoaulas. Dá o joinha pra cima se você gostou do vídeo, se não gostou pode dar o dislike, o joinha pra baixo. Muito obrigado mesmo, então vamos pro vídeo, que hoje é dia dos antecedentes da Revolução Francesa, parte 2. Novas ideias econômicas aí surgem com um teórico bem conhecido, inglês, e que teve uma certa influência no que passou a ser a Inglaterra pós essas revoluções, que foi Adam Smith. Para você que não conhece, ele é o pai do liberalismo, né? E o liberalismo econômico, o que ele prega? Ele é uma oposição ao mercantilismo. Então, se o mercantilismo, por exemplo, ele prega intervenção, protecionismo, o Estado controlando, aqui a gente tem o contrário. A gente tem um Estado de mão leve, ou mão leve costuma ser associado mais a quem rouba, né? Então vamos lá, mão invisível é um termo um pouco mais conhecido. Um Estado que não intervém, que não interfere no mercado. É um mercado livre, é um livre mercado, é uma livre circulação no comércio, tá certo? Então, essa era a proposta de Adam Smith e dos liberalistas em geral. E a riqueza, ao invés de ser uma riqueza, olha, minha família é rica, eu sou rico, eu não tenho que trabalhar, eu nem posso trabalhar. Nem podiam trabalhar os nobreses, nem queriam, obviamente. A riqueza teria que ser fruto do trabalho. O trabalho, ao invés de ser visto como uma coisa ruim, é coisa de pobre, ou é coisa de quem não tem o nome, né? Como seriam... tinha alta burguesia, eles eram ricos, bem ricos, mas não tinha o nome do nobre e não tinha os privilégios do nobre, tinham que pagar impostos. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco na pirâmide social do absolutismo na França. Então o trabalho, na visão liberalista, ele teria que ter uma liberdade econômica, ou seja, um individualismo que surgia naquela época, sem a interferência estatal nessa liberdade. Mais uma vez, sem interferência. E a função do Estado seria apenas proteger a propriedade privada, que é uma outra coisa que ganha uma ascensão um pouco maior agora. Com o dinheiro do meu trabalho, eu posso ter as minhas propriedades. E a propriedade privada era um dos direitos naturais, junto dessas outras liberdades. Mas, por favor, pelo amor de Deus, não confundamos direitos naturais com direitos humanos. Até mais pra frente, no início da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, a gente vai ver a ideia dos direitos do homem e do cidadão, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas isso não tem nada a ver com direitos humanos. Direitos humanos é uma coisa que surgiu em 1948, pós Segunda Guerra Mundial. Então é uma coisa muito mais recente, que dá uma maior noção de dignidade, é uma coisa que está presente na nossa Constituição hoje em dia, que dá a obrigação de todos terem moradia, comida, segurança, educação, entre outros princípios que têm a ver com a nossa dignidade e do nosso direito, que não estavam presentes entre os direitos naturais. E a gente também não pode querer exigir isso de uma sociedade na época, levando em conta que foi uma coisa que surgiu tão depois, quase 200 anos depois. Se você está gostando do vídeo, por favor, se inscreva no canal, tá escrito aí embaixo, inscreva-se, vermelho, clica se ele ficou branco, é porque você está inscrito, do lado tem um sininho também, você pode escolher para ser notificado sempre que sair um vídeo novo. Agradecer a professora Jaqueline, que foi
grande parte da fonte para esse trabalho. O que eu estou apresentando é basicamente uma narração de PowerPoint, né, que são basicamente as lousas que a gente teve nas aulas. Também, se você quer olhar esses slides mais de perto, você quer ter esses slides, você quer copiar esses slides, aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário, tem um link que leva direto para a apresentação de PowerPoint. Por conta desse bom desempenho do último vídeo que foi postado no sábado, eu vou fazer um teste, pelo menos hoje, mais uma vez, de postar o vídeo no sábado. A gente tem lá todos os domingos, vídeos às 18 horas. Dá muito mais trabalho para fazer no sábado? Dá, porque eu tenho um dia a menos para fazer. Mas as pessoas têm mais tempo para assistir. Então o vídeo é mais divulgado, as pessoas têm mais tempo para ver, por mais tempo inclusive. Então eu vou fazer esse teste de novo, vocês deixem aí nos comentários também, ou lá no Instagram, que dia que vocês preferem, que dia que vocês acham melhor para eu postar essas videoaulas. Então dá o like, por favor, se inscreva. Vamos voltar pro vídeo. Valeu! E vamos então para como era a sociedade francesa no Antigo Regime. Era uma sociedade parecidíssima com o feudalismo. Ah, mas Ricardo, o feudalismo tinha acabado em 1453, tinha sido 3 séculos antes. Não é assim. A França continuava tendo feudos e uma mudança não é instantânea. Do mesmo modo que em 1889, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, os escravos não saíram direto dos engenhos e começaram a ter uma vida nova. Não foi assim, pelo contrário, aliás. E as mudanças demoram a ocorrer. Até porque 1453 não é porque os turcos otomanos invadiram Constantinopla, e que hoje em dia é Istambul, né? E falaram assim, vamos parar aqui, surgiu uma nova era. Não existe isso. Não existe isso. O conceito de era, o conceito de idade veio posteriormente, com teóricos futuros e teóricos eurocentristas, né? Porque a gente vai ver a Idade Média, a Idade das Trevas, a Idade das Sombras, a Idade da Escuridão, a Idade onde não teve ideia, onde não teve prosperidade. Só que é uma visão eurocentrista. Então a gente vê o Império de Gana. Você já conhece, já ouviu falar do Império de Gana? Talvez já tenha estudado na escola, eu estudei uma vez só, mas foi uma vez só. Rápido, entendeu? E foi um império próspero da Idade Média, um dos mais ricos da África e que controlou uma certa parte da região. Mas a partir do momento em que esse território é tomado por europeus, esquece. Ninguém lembra do Império de Gana, infelizmente. E daí a gente tem que pensar também que essa idade de ideia é complicada, né? E ideia de idade é uma coisa mais recente, uma coisa que a gente criou há pouco tempo. A idade contemporânea é contemporânea pra gente, não é contemporânea pro cara que viveu no Neolítico, não é contemporânea pro cara que viveu na Idade Média, tá certo? E eu, pessoalmente, não sou ninguém para falar isso, mas eu, pessoalmente, acho que a gente já está em uma nova idade, pelo menos há uns 100 anos, né? Porque, ok, que a sociedade atual tem muitas origens dessa época da Revolução Francesa. Para quem não sabe do que eu estou falando, a Revolução Francesa marcou a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Mas eu acho que o nosso mundo já mudou bastante. Quantas descobertas já teve? Surgiram cientistas como Darwin, como Einstein. A gente foi para o espaço, a gente teve 2 guerras mundiais, a gente mudou completamente como sociedade. A gente passou por 4 revoluções industriais, incluindo aquela que começou naquele período. Então eu acho que a gente já deve estar num novo estágio, tem que ver quando que isso vai ser declarado. Não sei como esse processo funciona. E tem sempre que lembrar que isso aí foi feito em algum momento pós-acontecimentos. Então não faz o menor sentido você chegar pro cara em 576. Roma foi tomada pelos bárbaros. Ninguém chegou lá e falou: galera, parou, esquece esse negócio de idade antiga, começou um negócio novo, hein? Agora a gente tá na Idade Média. Média de quê? Se não tinha nada depois. Inclusive o que viria depois seria o que era a Idade Média. O que era antigo, o que é antigo pra gente não era antigo pra eles. Então essa nomeação é uma coisa mais recente e mais eurocêntrica. É importante a gente ter isso na cabeça para não se confundir. E daí nós tínhamos então no topo o clero e junto dele a nobreza. E esses dois, eles tinham privilégios. Quais que eram os privilégios? Eles não podiam e nem deveriam e estavam proibidos e não queriam, obviamente, trabalhar. Não podiam trabalhar, podiam usar todo o dinheiro do Estado. Então se você vai assistir a série, eu recomendo inclusive a série Versailles, né? Não é uma série super verossímil, não é super fiel à realidade, mas dá para entender um pouco do que era esse monte de festa, esbanjar o dinheiro, a bebida e todas as outras coisas que a gente sabe que aconteciam por ali.
E além disso, clero e nobreza tinham isenção de impostos, não trabalhavam, não pagavam impostos, podiam usar o dinheiro do Estado, era isso, né? E abaixo a gente tem o terceiro estado, que era um estado muito heterogêneo, então era um estado que tinha bastante variação, principalmente na parte econômica. Era um estado que, ao contrário do clero e da nobreza, ele tinha obrigatoriedade de trabalhar e obrigatoriedade de pagamento de impostos. E sendo assim, ele não tinha privilégio algum. E daí a gente tem, a gente fala heterogêneo porque a gente tem a burguesia, a alta, a média e a baixa. Então, obviamente, a alta tem mais dinheiro, a média tem um pouco menos e a baixa tem menos ainda. Aí abaixo deles a gente tem os trabalhadores urbanos, que eram, por exemplo, manufatureiros e artesãos. E mais abaixo ainda, camponeses. O que eram esses camponeses? Eles eram servos presos à terra. Por isso que eu falei que ainda havia feudos, ainda havia propriedades com senhor e servo naquela época. Ainda havia camponeses, servos presos à terra e que, portanto, estavam presos a um senhor. Traços do feudalismo quase em 1800. Para ver como essas coisas demoram a mudar de uma vez. Por isso que é uma sociedade muito próxima da sociedade feudal, da sociedade medieval. E daí é legal a gente dar uma olhada, porque clero e nobreza tem todos esses privilégios, todo esse dinheiro, compondo de 2 a 5% da população da época, enquanto o terceiro estado compunha de 95 a 98. É uma coisa assustadora. E como que a França entrou em crise? Se era o rei absolutista e o povo estava subordinado a ele, não tinha o que fazer, eles não tinham acesso a nada, tinham os teóricos e tal, mas não era aquela coisa, né? Como que a França foi entrar em crise? Bom, a França, ela entrou em guerra, entre outras guerras, né? Mas a última delas foi a Guerra dos 7 anos. Foi uma guerra que durou quase 7 anos e foi uma guerra por um controle marítimo. Basicamente, assim, não vou falar muito dessa guerra, mas basicamente foi França contra a Inglaterra. Tinha outras potências envolvidas, Portugal, Prússia, a Prússia inclusive do lado da Inglaterra, do lado vencedor. Mas foi uma guerra que foi decisiva para a França, porque a França perdeu. A Inglaterra sempre foi conhecida pela sua tropa marítima e tal, e derrotou a França. E a França caiu em crise, porque guerra gasta dinheiro, em conjunto com outras coisas. Então já havia circulação de charges contra nobreza, contra rei, contra clero e etc. E o país estava quebrado, endividado em meio a eventos climáticos que faziam mal para as plantações. Claro, não tinha as tecnologias de hoje em dia. E com isso houve uma diminuição da produção alimentícia. E daí já sabe, o povo ficou com fome. Tem aquela história que a Maria Antonieta teria dito: se não tem pão, como brioche, né? E depois dessa crise decorrente de eventos climáticos, de endividamentos, de gasto com dinheiro inútil que tinha naquele palácio de Versalhes, isso tudo levou a uma crise maior e não parou, né? Não é porque o país estava em crise que eles paravam de fazer isso. Continuavam gastando muito. E daí a gente tem essa charge aqui, que vocês podem ver. E essa charge representa o rei como uma bola, a coroa aqui em cima representando o rei. E é o rei de um peso imenso. Por quê? Porque ele é o Estado. E esse peso dele vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque a gente tem de um lado o clero, de outro lado a nobreza, os dois se apoiando literalmente nele. Por quê? Porque a nobreza, ela dependia dele, o clero dependia do dinheiro dele. E eles se apoiavam nele e tornavam isso aí mais pesado. E quem que sustentava? Quem que sustentava? O terceiro estado. E o terceiro estado com dificuldade para sustentar esse estado, porque ele sustenta sozinho. Só ele trabalha, só ele tem que pagar impostos e os outros dois ainda ficam ali em cima do rei. E isso aumenta o peso, isso aumenta a dificuldade para o terceiro estado, que mais do que nunca tem que sustentar esse estado francês em crise. E aqui outra charge para a gente ver, que é uma charge que mostra um velho e outros 2 homens. Vamos ver quem que são esses personagens. O homem barbudo deitado representa o terceiro estado, que eram camponeses, trabalhadores urbanos e burguesia no geral. Ele, cansado, debilitado, gasto, velho, sustenta sozinho todo um estado, que é o rei, seu trabalho e pagamento de impostos. Clero é o homem de roxo, né, com uma roupa religiosa, e o cavaleiro é o nobre. Não trabalham, e assim são também sustentados por esse terceiro estado. É o que representa essa charge. E qual conflito social que está presente nessa charge? O conflito social em questão refere-se ao sustento do terceiro estado, do restante do estado, do primeiro e do segundo estado, que são clero e nobreza, e o rei como um todo. Como ele sustenta sozinho por seu trabalho, pagamento de impostos e esforço, ele tá velho, ele tá cansado, ele tá gasto, ele não aguenta mais segurar esse estado que tem privilégios, segurar o rei, segurar a nobreza e o clero que tem privilégios e não fazem nada para ajudar o estado no geral. Eles não trabalham, eles não pagam impostos.
e assim o sistema literalmente pesa contra esse camponês. Vamos lá, antes da gente finalizar, a relação entre os estamentos na França pré-revolucionária. A gente tinha a relação nobreza-rei, que a gente já entendeu bastante, né? Então a nobreza ia lá, ela desfrutava de todo o luxo, de todos os privilégios que o rei e o Estado forneciam para ele, era uma desgraça total. E a nobreza, em troca, obviamente dava apoio político para esse rei, porque ele me dá moradia, ele me dá comida, ele me dá cama, ele me dá bebida, ele me dá espaço, ele me dá tudo, ele me dá o dinheiro dele, é óbvio que eu vou sustentar ele. E a gente tem também a relação rei-burguesia. Ah, mas Ricardo, o rei não gostava da burguesia. Talvez não gostasse mesmo, mas ele não era burro. Ele não iria ignorar todo o poderio financeiro da burguesia e o que essa burguesia podia fazer por ele. Porque a burguesia, ela estava ascendendo. Desde a crise da Idade Média, pelo menos, a burguesia já estava ascendendo, mas nunca era o bastante, nunca chegava num patamar político de atuação. E nem por isso o rei fez isso para a burguesia. Mas esse rei, por meio da exploração de colônias e assim expansão comercial, ele mandava, por exemplo, os burgueses para irem colonizar algum território. E isso era uma forma dele agradar os burgueses que pagavam impostos e também trabalhavam e assim forneciam um poder econômico maior para esse estado que dependia muito do terceiro estado. Então, os altos gastos com a nobreza, mais o gasto em guerras, mais tudo que levava aquilo lá, que era retratado nas charges, levou a uma crise absolutista na França. Uma crise absolutista que surgiu como crise econômica. Junto com uma crise alimentícia, leva a uma crise política, leva a uma crise social, leva à Revolução Francesa. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Na semana que vem a gente vai falar da Revolução Francesa em si, começando com a primeira fase, depois a segunda, a terceira e passando depois para a Era Napoleônica. A gente termina então as videoaulas sobre os antecedentes dessa Revolução para você entender o que causou essa Revolução, por que a França entrou em declínio. Já agradeço a todo mundo que se inscreveu, que deu o like, que divulgou, que comentou, que só gostou. Então, se você gostou, por favor, manda para aquele seu amigo que está estudando isso para a escola, para o Enem, para a FUVEST, que só gosta de história, de geopolítica. Muito obrigado pelo apoio. Até a semana que vem. Valeu!